Com essa posição da PGR, né, a PGR pode se manifestar, não significa que o que for dito pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador, é de fato aquilo que vai ser feito pelo Supremo. O ministro do Supremo tem a independência para decidi-lo, mas significa muito. E essa prisão domiciliar virou questão de tempo? Clarissa, quais são, diante das suas apurações, as projeções para o que pode acontecer a qualquer momento, inclusive, porque não tem data. Daqui a pouco pode vir uma decisão de Alexandre de Moraes, não tem data para fazê-lo. Elisa, conversando ontem lá no Supremo Tribunal Federal, eu senti um clima mais favorável, novamente, à possibilidade de uma prisão domiciliar. Tem um entendimento ali nos bastidores de que existem elementos mais consistentes que poderiam fundamentar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes nessa direção. Uma das pessoas com as quais eu conversei, um magistrado, disse acreditar que essa decisão vai vir de maneira rápida. Mas, na outra ponta, eu acho que vale a gente lembrar que, enquanto Jair Bolsonaro estiver no hospital, não há por que Alexandre de Moraes ter tanta pressa, sim, em viabilizar esse processo, em acelerar esse processo. Afinal de contas, existem vários passos ainda que podem ser tomados para garantir que uma eventual decisão do ministro do Supremo em favor de Jair Bolsonaro venha sem criar desgaste para ele próprio, ou seja, politicamente, sem constranger Alexandre de Moraes, na linha do ele sempre falou que não ia liberar, agora liberou, mas por que liberou agora? E assim por diante. Então, se há uma fundamentação mais consistente, a decisão de Alexandre de Moraes passa a ter um embasamento técnico muito mais forte, que o blinda politicamente. Que tipo de embasamento? A gente tem aquela perspectiva de que ele possa, por exemplo, pedir uma nova perícia médica, pedir uma nova avaliação, documentações que ajudem a dar sustentação a um pedido de prisão domiciliar, a validação de um pedido de prisão domiciliar. Mas tem também uma leitura de que, do ponto de vista político, a gente tem trazido isso aqui, há vários elementos que contribuem para favorecer Jair Bolsonaro neste momento, a começar pelo desgaste do Supremo Tribunal Federal, do próprio Alexandre de Moraes por conta do caso Master e a aproximação do período eleitoral, esta tida como um palco para que o bolsonarismo tenha munição contra Alexandre de Moraes. Uma coisa que deve acontecer a partir do momento em que Jair Bolsonaro tenha uma prisão domiciliar autorizada é que esse assunto acaba saindo do holofote eleitoral, Elisa. Para-se de discutir se Jair Bolsonaro deveria ou não ir para casa, está ou não está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, como dizem seus aliados, como dizem os seus filhos recorrentemente. Arrefece algo, esse discurso desaparece, porque perde objeto, né? Como a gente fala, perde objeto, no que gera juridiquês. muito sentimento nas pessoas, né? Nos e eleitores. Dá um discurso para o bolsonarismo nessa dinâmica de arqui-inimigos com Alexandre de Moraes. Se Jair Bolsonaro vai para casa, acabaram-se as entrevistas coletivas diárias em que os filhos do presidente, do ex-presidente, entre eles, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto, dizem, olha, estão tentando matar Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal está perseguindo Jair Bolsonaro. Esse discurso se esvazia um pouco a partir da hora em que Jair Bolsonaro vai para casa. Então, arrefece a temperatura, reduz-se aí a tensão eleitoral que permeia essa discussão. A gente vai ter que esperar para ver, de fato, qual vai ser o movimento de Alexandre de Moraes. Eu, pessoalmente, não apostaria numa decisão imediata. Pode ser a qualquer momento, pode, mas um pouco é naquela linha que eu levantei. Eu acredito que, enquanto Jair Bolsonaro estiver na prisão, ele está no ambiente mais controlado possível, mais seguro possível do ponto de vista da sua saúde. Ele está muito melhor amparado no hospital, internado, do que em sua casa, por mais que ele tenha uma condição melhor na residência do que no presídio, na avaliação dos seus advogados e da sua família. Mas no hospital a saúde dele está preservada, ele está seguro. Né? Então, não vejo motivo para
Alexandre de Moraes apressar tanto assim essa decisão. Faz mais sentido que ele busque mais fundamentações, por exemplo, uma perícia médica adicional que possa vir a ser feita nesse período, talvez, e aí sim tomar uma decisão. Mas essa decisão vai vir uma hora ou outra e está na mão do ministro. Sim. Então, agora a gente tem que ver se ele vai mudar de entendimento, se ele entende que existem elementos suficientes para mudar o seu entendimento adotado até agora ou não.